Hoje eu ouvi um testemunho que um senhor disse que não tinha o que comer, né, e que Deus provia. E eu me lembrei, né, que muitas vezes aconteceu comigo. Eu não tinha nada em casa para fazer de comida, sabe? Eu não tinha nada. Eu acho que eu tinha um pão lá velho que estava duro na geladeira, eu botei na geladeira para não mofar. E eu ia chegar em casa, ia pegar aquele pão, ia fazer fatiadinho assim, ia fazer uma torradinha e ia comer aquele pãozinho ali. Eu até tinha um pouco de café, eu acho, mas eu não tinha mais nada assim. Comida tipo arroz, carne, essas coisas não tinha. E aí eu cheguei em casa, foi muito engraçado. Eu cheguei em casa e eu pensei assim, vou fazer esse cafezinho, vou tomar. Fiz o café, não, nem torrei o pãozinho, eu só cortei em fatia e botei ele em cima da mesa assim, num pratinho, e fiz aquele cafezinho meio sem graça, aquele café que tinha pouquinho pó. Eu estava tomando café, eu orei para agradecer, como faço todos os dias, toda hora que eu como, toda hora eu agradeço. Eu orei, agradeci, mas agradeci como se eu estivesse comendo, assim, tivesse um café colonial na minha frente. E aí eu agradeci e falei para Deus, Senhor, muito obrigada por esse alimento. Que maravilha, que pão gostoso, que pão maravilhoso, que café gostoso, que café quentinho. Tava bom sim, mas eu tava tomando aquele café como se fosse um banquete. E aí, acabei de tomar o café, tirei as coisas da mesa, e aí fui fazer uma outra coisa num lado mais abaixo assim da minha casa. E aí quando estava voltando, quando eu cheguei de volta em casa, meu vizinho, uma benção, ele falou para mim assim, ô vizinha, tinha a vizinha do outro lado, veio aqui com umas cumbuca e parecia ter coisa dentro, assim, umas coisas boas. Aí eu comecei a rir, eu disse assim, o quê? O que que é? Aí ele assim para mim, ele assim, vou lá chamar ela, vou dizer que a senhora já chegou. Aí eu disse, não vai falar nada, deixa que depois outra hora ela vem aí, se foi importante ela vem. Não, mas é coisa importante, eu acho que era uma coisa gostosa que tinha para comer. O meu vizinho era muito engraçado. E aí eu disse, não, deixa, depois ele vem, depois ela vem. Então, a hora que ela quiser, ela volta. Se for para ser meu, ela volta. Daí fui para dentro de casa, saí rindo, fui para dentro de casa. Aí eu estava dentro de casa, a vizinha chamou na frente de casa. É claro, né, que meu vizinho foi lá avisar para ela que eu tinha chegado. Aí eu estava na cozinha, ela chamou, eu fui lá abrir o portão. Ela entrou, ela falou para mim assim, ô vizinha, eu vim 2 vezes aqui, porque eu fiz uma comida bem gostosa lá em casa, para mim, meu marido e meu filho. E eu senti no meu coração de trazer para a senhora. Aí eu fiz essas marmitinhas e eu vim trazer para a senhora provar a minha comidinha. Aquela hora foi uma coisa assim, foi muito emocionante, porque eu não tinha nada para comer. E quando eu abri, eu agradeci, claro, né? Ela foi embora. Quando eu abri aquela marmitinha, as marmitinhas, porque tinha 3 potes grandes, assim, não era uma marmitinha, eram uns marmitão. Quando eu abri, tinha de tudo ali dentro, de tudo. Tinha macarrão, tinha arroz, carnes, 2, 3 tipos de carne, tinha saladas, tinha tudo, mas parecia assim que ela tinha ido no restaurante e comprado tudo para mim. Então eu fiquei emocionada e eu agradeci muito a Deus, porque eu fiquei pensando, poxa vida, só Deus sabia que eu não tinha. Só Ele sabia. E ela veio com tudo aquilo ali, que era um banquete realmente, era uma comida maravilhosa, que deu para mim comer ao meio-dia, à noite, ainda no outro dia, porque era muita comida. Então eu fiquei pensando assim, sabe? A gente tem que ser grato por tudo que Deus dá. E a gente não pode duvidar de que Deus ele provê as coisas pra gente. A gente tem que crer que por mais que as coisas estejam difíceis, Deus ele vai resolver, ele vai fazer, porque é promessa dele. Deus promete suprir as nossas necessidades. Ele fala assim,
Não fiqueis ansiosos pelo que é a vez de comer, de vestir ou de beber. Os pássaros não plantam nem colhem, mas não falta nada para eles. Se não falta nada para eles, quanto mais para nós. Deus é maravilhoso. Eu queria contar isso para vocês, é maravilhoso. Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Confia que Ele vai suprir. Confia, não importa por mais difícil que seja, Ele vai suprir. Por mais difícil que seja, Ele vai fazer. Beijinho para vocês. Deus abençoe a todos.